como que vocês fazem, vocês dois, quando, por exemplo, vocês pegam um relato que um acredita, outro não acredita? Como que vocês colocam a relevância nele? Se vai pra frente, não vai? E pelo que eu entendi, vocês têm muitas coisas que, não só na questão lá de Varginha, mas em vários casos, né, pode acontecer, desde relatos, até imagens que vocês recebem, até pesquisas que vocês estão junto no local. Então como é que vocês conseguem aí dividir e entrar num consenso? Então, fala aí, João. Não pode falar mais. Não, pode falar. Vai, homem. Então, tem um depoimento que a gente conseguiu. O Marco participou da entrevista. É um militar. Ele foi militar. Ele serviu onde ele disse que serviu. Ele foi da inteligência. A gente verificou tudo. E a gente concluiu que é uma história inventada. Ele inventou por conta própria. Ele estava a serviço de alguém querendo atrapalhar a investigação, mas o fato é que é um militar. Ele foi da inteligência do Exército e contou uma história pra gente que eu, pelo menos, acho que não procede. Ele, por N razões, ele começou a modificar a história. Por exemplo, ele falou que ele era S2 e fazia a segurança de uma barraca, onde estaria uma caixa metálica com a criatura dentro da ESA. Só que militar S2 não faz guarda, entendeu? S2 seria o que, João? Tipo soldado segunda categoria? Da inteligência do Exército, serviço reservado. Ah, tá. Ele era cabo na época. Tá. E ele realmente foi militar. Ele realmente serviu. Ele, por exemplo, ele falou do Alberto Mendes Cardoso. Alberto Mendes Cardoso, em 96, ele não estava na unidade militar que ele citou. Alberto Mendes Cardoso já era general. Ele era chefe do Gabinete de Segurança Institucional, se não me falha a memória, do Fernando Henrique Cardoso. O Alberto Mendes Cardoso foi, se não me falha a memória, um dos criadores da ABIN, mas colocou fora de contexto. Ele começou a modificar a história, né? E assim, é um depoimento que a gente desconsidera. Quer dizer, a dúvida é o seguinte: o sujeito estava amando de alguém, estava querendo atrapalhar a investigação, ele estava querendo testar a gente, mas a gente descobriu que o depoimento não procedia. Né? Tá nos nossos canais esse depoimento. Claro que a gente está omitindo a identidade da pessoa. Fala, Marcão. Então, inclusive, se você escutar o depoimento, é um depoimento fantástico. Se a gente quisesse clickbaits aí, né, divulgar, como não sei o que, até colocar no documentário, dava para colocar, a pessoa toparia aparecer, mas a gente faz essa filtragem. Outra coisa que a gente percebe muito, como a gente é meio que ficcionado, assim, a gente, no caso Varginha, já há muitos anos, né, por exemplo, tem pessoas lá de Varginha que alegam certas coisas, que daí ela, no próprio depoimento delas, você vê que não tem como proceder aquilo, porque como que eu vou dizer, eu, o João, o Jordano, quando a gente escuta, a gente já, antes de a gente conversar, quando vê, a pessoa conta e sai alguma coisa fora do contexto, a gente já fica com o pé atrás. Por exemplo, teve um que a gente começou a escutar, isso é um exemplo, tá? É um exemplo de vários que aparecem, que o João vai lembrar. A gente entrevistou o Ítalo Venturelli, porra, aquele depoimento bombástico, o João achou que ele não ia falar nada, o João tava quase dormindo na sala lá, a hora que ele falou que não, eu lembro que dos militares que eu cheguei para trabalhar, eles estavam ali, eu fui, nossa, o João deu um pulo da cadeira, de repente acordou assim, e aí beleza, né, aí ficamos lá, fizemos uma puta legal, né, puta que legal e tal, daí ele foi mostrar pra gente o hospital regional, onde que era, o cara, muito bacana, aí apareceu uma pessoa, uma senhora que trabalhava lá no regional, e que ela começou um depoimento dizendo que tinha visto realmente na época, e você tá ali dentro do hospital, você vê a mulher toda com a roupa do negócio, vê que ela já tem uma certa idade e fala assim, não, putz, ela tava aqui. E aí ela começa a contar o depoimento que tinha visto o ET. E daí só que ela entra
numa contradição muito grande ali, que não tinha como ser, por exemplo, o que ela falou, não procedia. Muito, assim, é meio até bizarro que, não, eu vi lá, na verdade eu vi lá quando o bombeiro pegou. Então, por exemplo, as pessoas mencionam coisas... Começa a inventar, né? Começa a inventar coisa com o que ela viu na TV, com o que ela viu na internet, e ainda conta errado, às vezes. Então você, muitas das vezes que aparece gente, assim, que às vezes a pessoa que quer aparecer, ou quer, assim, introduzir na história, então a gente tem um filtro, tenta apurado. É óbvio que a gente não é perfeito, né? É óbvio que a gente pode ter errado em algum ou outro, que a gente não saiba. Por exemplo, tem testemunha que entrou lá no hospital, no documentário, que... Por exemplo, não tem como a gente afirmar 100% que, né, tudo aquilo foi real, mas a gente acredita. Você vê no feeling, eu uso muito o feeling, né? Sim. Esse lance de você, né, prestar atenção. É ação jornalística mesmo, né? E teve muita coisa que a gente filtrou, que se não se for colocando, dá muito clickbait, dava para inventar um monte de história, mas não é... Que assim... as pessoas também têm que entender que inicialmente a gente investiga porque a gente tem a curiosidade pra gente e a gente acaba compartilhando com o público, porque a gente sabe que do mesmo jeito que a gente gosta da ufologia, a gente quer que seja real, mas a gente tem uma desconfiança das coisas, é por isso que a gente vai fazer essa investigação jornalística. E aí a gente acaba compartilhando essas informações, né, com o público, mas ao mesmo tempo que eu não quero ser enganado, obviamente que a gente não quer repassar isso para o público, né, só por causa de views ou de, enfim. Claro. Né? Então a gente procura fazer esse trabalho mais sério e compartilhar com o público, né?